Hoje vamos falar de extermínio. Extermínio? O nomezinho bem ruim, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar de Extermínio, a Evolução. Um dos filmes que eu estava mais aguardando para esse ano, porque o original lá de 2002 é bom demais. Vamos começar falando desse nome, Extermínio, já que eu citei lá no começo, né? Porque assim, o nome original é tão bom, é tão autoexplicativo pro filme e faz tanto sentido dentro da história que quando tu pega um extermínio, não tem nada a ver. O nome original é 28 Dias Depois, ou 28 Days Later, lá do filme de 2002. Agora seriam 28 Years Later. O que nos leva a 28 anos depois, lá do primeiro surto de raiva. Primeiro vamos só desmistificar essa confusão de datas aí, porque o primeiro filme é de 2002, a gente não tem exatamente uma data ali no filme, então vamos dizer que seja da mesma data do filme, e 28 anos depois nós estaria correndo um pouco na frente, né? Dentro dessa cronologia entre os filmes, obviamente não se passaram 28 anos e sim 23, mas o primeiro filme são 28 dias depois do primeiro surto do vírus da raiva. Lembrando, para quem não assistiu, lá no primeiro filme, ativistas vão tentar salvar uns macacos que estão sendo usados para a experiência, só que esses macacos estavam infectados com um vírus de laboratório. Então, quando esse macaco ataca o primeiro ser humano, é feito o primeiro contágio e seria o dia zero. No filme, a gente acompanha o personagem do Cillian Murphy, que acorda 28 dias depois desse ataque em uma Londres já devastada. Já o segundo filme seria 28 semanas depois. A gente vê aí em torno de 6 meses depois do surto, quando um cara tá tentando sobreviver ali com a esposa e mais algumas pessoas e são atacados. E a gente já vê uma Londres quase se livrando dessa infecção, digamos assim. O exército americano chegou lá, fez uma contenção do vírus e eles já não têm notícias de alguns casos há alguns meses. É então que a esposa do personagem principal, do Dom, que nós achávamos que tinha morrido lá naquela primeira cena do filme, retorna. Ela é de alguma forma imune, mas ainda pode transmitir o vírus e acaba esse vírus sendo transmitido novamente para essa zona segura e o caos se instala novamente. No final do filme, nós temos uma cena onde deixa entender que essa infecção estaria se espalhando para o resto da Europa. Guarda essa informação. E nesse novo filme que estreia nessa semana, são 28 anos após o surto de raiva e a gente acompanha um Reino Unido que está isolado do resto do mundo. Exército de outros países acabaram isolando e contendo essa infecção dentro do Reino Unido. Toda a ilha do Reino Unido está como infectada, existe uma grande proteção para que ninguém saia e ninguém entre. Nesse contexto, nós somos levados para dentro de uma comunidade em uma ilha que vive isolado por um estreito, um pedacinho de terra que conecta até o continente, mas que passa grande parte do tempo alagada. Quando a maré baixa, esse caminho é revelado e eles conseguem fazer essa conexão ao continente. Nesse contexto, nós somos apresentados a Jamie, que é o personagem do Aaron Taylor Johnson, que está levando o filho dele, Spike, para a sua primeira incursão ao continente. É quase como um rito de passagem. O garoto está fazendo 12 anos e ele precisa ter esse primeiro contato porque essa comunidade precisa muitas vezes ir ao continente para conseguir materiais para sobreviver nessa ilha, digamos assim. Eles vão até lá, eles cortam árvore, eles levam coisas do continente para cá, mas é um continente cheio de infectados. Jamie ainda tem uma esposa, a Isla, que tem alguma doença que eles não conseguem muito bem saber o que é. Ela tem lapsos de memória e vive praticamente no quarto. Esse mundo não tem mais médicos, então eles não conseguem enfrentar essa doença, uma coisa que ressente muito o garotinho Spike. Nessa ida até o continente, Spike acaba se deparando com muitas questões. Além de ver de perto os infectados e ver que o mundo é muito maior do que essa ilha onde ele nasceu e cresceu, ele vai ter muitos questionamentos
frente ao seu papel, ao papel do seu pai, e a partir disso a história vai se desenrolar. Aqui a gente tem a primeira coisa que pra mim é fantástica nesse filme, que é o retorno do Danny Boyle à direção do filme. A parceria dele com Alex Garland traz muito do teor lá do primeiro filme de 2002, que é excelente, assim, um dos melhores filmes da sua época, de terror, né, principalmente. A sequência já não teve a dupla participando diretamente da produção, e o filme decai bastante dentro da sua história, vira mais uma aventura pós-apocalíptica do que realmente um filme de terror com muitas questões, como é o primeiro. Aqui a gente tem isso no começo do filme de novo. A parceria do Danny Boyle com o Anthony Dodd Mantle, que é o diretor de fotografia, é excelente, é um dos pontos altos do primeiro filme, e aqui traz de novo esse mesmo ar de tensão, que é visualmente te aperta assim o filme, sabe? O filme tem duas sequências logo no começo que são bem angustiantes. A primeira é com um bando de crianças assistindo Teletubbies. E olha, se tu já achava Teletubbies bizarro, prepara pra ver essa cena. E tem um áudio onde está sendo recitado o poema Boots de Rudyard Kipling, que ajuda a trazer uma das cenas mais angustiantes que eu vi no cinema nos últimos tempos. Essa cena reforça muito essa tensão apocalíptica que o filme precisa, junto com todas as imagens que ele vai trazendo, realmente mostra essa pressão psicológica desse momento de guerra que o mundo está vivendo de alguma forma, porque afinal de contas o Reino Unido está isolado e os outros países estão fazendo rondas para que ninguém passe, então é um estado de guerra, ao mesmo tempo que fala muito sobre a pressão que esse garoto de 12 anos está sofrendo ao ter que ir para o continente, ao ter que matar infectados. E realmente essa cena é bem tensa, ela tá num dos teasers do filme, então não é tão spoiler, mas pra mim é a melhor cena disparada do filme. Tu vai vendo novos infectados e tem algumas perseguições e eles precisam voltar, tem a questão da maré, então toda essa tensão dessa primeira parte é muito boa realmente. É digno de um filme de terror apocalíptico que vai muito mais pro terror do que pra aventura. A segunda parte do filme inicia uma nova jornada, muito mais focada no personagem do Spike. Aqui a gente vai para um tom muito mais melancólico, muito mais reflexivo. Por mais que tu tenha momentos em que tu passe por infectados, que tu precisa lutar de alguma forma para sobreviver, mas é muito mais uma coisa sobre o sentido do que são essas criaturas. O pai dele fala para ele: não tem mais alma nesses corpos a partir do momento que eles estão infectados. Mas no meio do filme ele tenta trazer um outro sentido para isso. Aqui a gente tem a introdução do personagem do Ralph Fiennes, que afinal é o Ralph Fiennes, então é excelente, mas eu confesso que eu não consigo comprar muito desse personagem. O filme explora muito pouco da história dele, a ponto de que tudo que ele faz é porque sim, mas esse tom melancólico, assim, para mim ele vai diluindo muito tudo que o filme e o que a própria franquia construiu desde lá do primeiro filme até a chegada nesse ponto. Aqui o filme ainda toma algumas escolhas que para mim fazem muito pouco sentido. O próprio destino da personagem da Jodie Comer, da Isla, né? Como eles resolvem o destino delas. É até, de certa forma, meio poético, mas eu achei, na real, bem chato. Quando a história se resolve, a gente tem um terceiro ato, quase como um epílogo, dá pra dizer. Digamos que o terceiro ato é quando essa historinha do meio se resolve, ela vai se resolver ali, a gente tem um pós, praticamente. Que aqui o filme descamba pra um troço completamente absurdo. Vira um Power Rangers do nada, com um personagem que ele desencavou lá de uma primeira cena, como que para fazer um link, fechar um círculo, sei lá o que o Alex Garland quis fazer aqui. A verdade é que é completamente fora tanto do tom da primeira parte quanto do tom da segunda parte. A gente tá falando aqui de uma trilogia, né? Já tá confirmado que nós vamos ter mais 2 filmes da franquia e eu espero do fundo do meu coração que eles esqueçam completamente tudo que aconteceu aqui no final. Esqueçam esses personagens, vamos para outro lugar, porque tem muito mistério acontecendo por aí.
Tem muita coisa não respondida desde lá do primeiro filme. O primeiro filme tem um final bem enigmático, e como parece que já está confirmada a volta do Cillian Murphy, talvez pegue esse final enigmático e dê uma resposta para eles, o que talvez não seja bom, mas tem muito mistério. Tem a questão de quem era imune, como a mãe lá do segundo filme. Tem essa questão da evolução. Aqui a gente vê vários tipos de infectados. Assim como a gente vê lá em The Last of Us, aqui a gente já vê um pouco disso também. Tem personagens que são mais fortes. A própria produção do filme lançou um site que traz pistas sobre como se alguém estivesse investigando tudo isso, o que está por trás desse bloqueio. No filme a gente tem um personagem de um cara que fazia essa patrulha e que acaba sofrendo um acidente. Ele fala que quando eles pisam em terra, eles são esquecidos, não vai vir ninguém para resgatar. Por que tanto esse mistério? Espero que a sequência vá muito mais para desvendar esse mistério que esse filme simplesmente não aborda, do que para fazer qualquer sequência desse final, tomara que realmente fique esquecido. Extermínio a Evolução é um filme que tem cenas muito boas e que já valem a ida ao cinema. Se gostou dos filmes anteriores, vai achar coisa para gostar aqui também, então pode ir tranquilo.